Bem, amigos, estamos de volta. Hoje o programa recebendo o Dr. Vinícius Peluso, juiz da primeira vara criminal de Praia Grande. Ele já falou um pouquinho das dúvidas que são comuns no dia a dia. Você que vê na imprensa, denúncia, decisão. Se você perdeu, você pode ver o programa na internet. Ou na reprise, que agora nós temos 2 horários de reprise. É a questão da lei 12.015 de 2009, que alterou o artigo 214 e ficou englobado agora no artigo 213. Explica-se um pouco para a população. Na verdade, a população não tinha muito, o pessoal leigo, né, em direito, não tinha muita noção da diferença e na verdade, todo e qualquer crime sexual, a população chamava de estupro, né? Então, antigamente, antes da modificação da recente lei, havia 2 formas básicas de crimes sexuais. A primeira era o estupro, propriamente dito, né? Então, o crime de estupro era o quê? Era a conjunção carnal, ou seja, era a introdução do pênis na vagina. Então, mediante violência ou grave ameaça. Portanto, por ser introdução do pênis na vagina, esse crime era um crime próprio, ou seja, só podia ser praticado por homem contra mulher. Não havia outra forma. Era só dessa maneira que o estupro era praticado. Agora, a decorrência das outras violências sexuais, muitas vezes mediante violência e grave ameaça, a prática de outros atos sexuais, ou a lei dizia de outros atos libidinosos, por exemplo, forçar alguém a praticar sexo oral, sexo anal, esses outros tipos de crime estavam englobados numa figura típica que chamava atentado violento ao pudor. Então tínhamos essas duas formas de crime sexual. O estupro, em que só o homem podia praticar contra só a mulher, e havia o atentado violento ao pudor, que podia ser praticado tanto por homem quanto por mulher, contra homem ou mulher. Com a introdução da nova lei, houve a unificação, na verdade, dessas 2 formas, todas sob o nome de estupro. Então, na verdade, hoje o estupro é a prática de todo e qualquer ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, inclusive a conjunção carnal. Portanto, todo e qualquer ato libidinoso, sexo oral, a prática de sexo oral, sexo anal, o toque mais agressivo em partes pudendas ou as partes íntimas de tanto do homem quanto da mulher, além da própria relação sexual propriamente dita, toda essa violência sexual hoje é chamada de crime de estupro, né? E o porquê a importância disso? Porque, na verdade, houve a modificação em que se entende que esse crime sexual ele visa a tutelar a dignidade sexual da pessoa, né? E quando se fala em dignidade sexual, ela é a mesma, né? Tanto para homem quanto para mulher. Ou seja, a dignidade sexual do homem é absolutamente a mesma da dignidade sexual da mulher. Então não havia sentido haver, na verdade, uma forma criminal para crimes sexuais violentos contra o homem, que entravam no atentado violento ao pudor, e os crimes sexuais praticados contra a mulher, quando houvesse relação sexual, no crime de estupro. Então, na verdade, se unificou tudo debaixo do crime de estupro, protegendo um novo bem jurídico, que na verdade não é novo, mas que houve uma mudança explícita nisso, em que há a defesa da dignidade sexual de toda e qualquer pessoa, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino. Então, Vinícius, acho que é importante isso, a gente vê casos na mídia aí, que estão nos Estados Unidos, a gente acha que esses crimes só acontecem com pessoas simples, humildes. Hoje em dia a gente verifica que não, pessoas de bem, jogadores de futebol, e as pessoas têm dúvida, né? Tanto assédio também na questão do trabalho, hoje também é muito comum, né? Na verdade, o crime sexual é um crime relativamente comum em todas as classes sociais. É óbvio que esse tipo de crime sexual, que é um crime de oportunidade, um crime de momento, ele tende a ser um pouco mais praticado em situações que envolvem pessoas com um pouco menos de poder aquisitivo. Por quê? Porque, por exemplo, uma mulher e que sai do trabalho altas horas da noite, 10, 11 horas da noite, 11h30 da noite, e vai pegar um ônibus em um local ermo, e mora num local ermo, e vai ter que descer desse ônibus num local ermo, passando por um terreno baldio, em local mal sinalizado, mal iluminado, ou seja, ela tem criminologicamente uma chance maior de ser vítima desse crime, né? Entretanto, a gente não pode afirmar que, na verdade, isso só ocorre em classes menos favorecidas. E a internet hoje também, né, Vinícius? A internet, que é uma forma de você, principalmente envolvendo crimes sexuais, envolvendo crianças e adolescentes,
né? É um canal hoje muito perigoso e que a gente deve estar atento a isso. Muitas vezes os crimes sexuais ocorrem dentro da nossa própria casa, ou seja, são crimes sexuais envolvendo pessoas da mesma família. Isso aumentou muito também, né? Você acha que é a denúncia que está facilitada? Eu acredito que, na verdade, a estatística, não tenho dados empíricos para poder confirmar isso, mas o que me parece é que continua do jeito que sempre foi, né? É que talvez hoje a educação das pessoas esteja mudando um pouco, e elas estejam se sentindo um pouco mais seguras para trazer esse fato às autoridades. Então talvez o que tenha aumentado são as denúncias e não os fatos em si. Já existiam, né? Hoje os fatos já existiam, porque muitas vezes as vítimas elas sofrem agressões sexuais durante muitos anos, né? E só em determinado momento da vida é que ela resolve romper com esse ciclo, né? E o que eu acho ainda que é importante frisar, né, a deficiência do poder público de atender essas vítimas, né, as mulheres principalmente, na questão da delegacia da mulher que às vezes não abre o final de semana. Já entrevistei vários delegados aqui que concordam com isso, quer dizer, a falta do Estado de colocar psicólogos e assistentes sociais preparados para atender, né, Vinícius? Na verdade, eu iria um pouco mais longe, né? Na verdade, eu acho que o Estado não está preparado para atender nenhum tipo de vítima, né? As vítimas dos crimes sexuais, seja homem, seja mulher, elas necessitam ter um cuidado específico, um acompanhamento específico? Sim, precisam. Mas, por exemplo, também familiares vítimas de um crime de homicídio precisariam de apoio para poder lidar com a perda violenta de um ente querido? Também precisam. Um roubo, né? Pessoas vítimas de um roubo muito violento, né? Pessoas vítimas de extorsão mediante sequestro, que é um dos crimes mais graves que existe, ou seja, uma pessoa que tem a sua liberdade privada durante muito tempo, em troca de um resgate, ou seja, sofrem... Sequestro, né? Sequestro, extorsão mediante sequestro é o sequestro, o popular sequestro. Tem danos morais, danos internos, né, íntimos, gravíssimos, e muitas vezes o Estado não está preparado para dar apoio, não só a essas vítimas, mas na verdade para toda e qualquer vítima. É um déficit realmente muito sério e que devia ser repensado. É o que eu falo, as pessoas que às vezes passam por um... Por isso que a importância que o doutor Vinícius falou na questão do aluno, quando você forma, que você vai para a criminal, vai para a civil, vai para a trabalhista, você está lidando com uma pessoa, um ser humano. Do outro lado, né, do papel que o doutor Vinícius dá a sentença, que o cartório atende, tem um ser humano, tem um problema que é grave para aquela pessoa, né? Exato. A gente nunca, nós profissionais do direito, né, a gente nunca pode perder de vista que, na verdade, o papel, aquele processo, ele é um símbolo, né? Ele é um símbolo de um ser humano, de carne e osso, com seu sofrimento, com as suas angústias, que está lá, aguardando o que vai ser feito desse processo. Então, muitas vezes, e até justificável, porque hoje o volume de trabalho é absolutamente desumano, especialmente para os juízes, ou seja, hoje você tem juiz fácil, dando conta de 10, 12, 13, 15 mil processos, ou seja, para um só juiz. Que é desumano, né? É absolutamente desumano, porque a gente também dorme, a gente também tem familiares, o dia também tem 24 horas para nós, ou seja, e nós nos sentimos angustiados em ter que julgar isso celeremente, resolver essas questões. E às vezes, na ânsia de poder colocar esse serviço o mais rápido possível, a gente acaba perdendo um pouco a noção de que esse processo tem consequências em uma pessoa de carne e osso, né? E a gente tem que estar sempre, o tempo inteiro, se policiando e se relembrando desse fato. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Vinícius, tomar mais uma aguinha. Mas o assunto está interessante, vamos ver com outro assunto que você vai gostar, tenho certeza. Então, não saia daí. É rapidinho, voltamos já.